Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Eu fui desafiado, é, praticamente, a falar sobre o início da igreja. Eu estava conversando com uma irmã e ela pediu para eu falar sobre o começo da igreja, como é que se deu o começo da igreja. E não é pouca coisa, é muita coisa. Tanto que esse vídeo eu não vou conseguir falar tudo. E até porque eu tô fazendo de madrugada, são 1h30 da manhã. Da manhã, da noite, sei lá. Enfim. Então, o conteúdo, ele vai falar sobre o começo da igreja, sobre alguns concílios, sobre alguns fenômenos que aconteceram. E eu vou estar o tempo todo olhando para cima, porque a câmera do notebook, ah, como é? A tela do notebook, ela é quebrada, então tá tudo preto, então não vejo nada. A câmera do notebook e eu fico olhando na TV. E eu montei um esquemazinho é, de leituras, né, para eu me basear, para eu poder dizer o que é que está acontecendo, tá certo? Veja só. E outra coisa, minha câmera tá ali, então ali eu tô vendo o que tá acontecendo. É... Bora lá. Primeiro, pra gente começar a falar sobre a igreja, eu não vou começar falando sobre os ensinamentos de Jesus Cristo em si. Vamos dizer, o que Jesus Cristo falou. Claro que a gente vai falar isso, mas é mais superficialmente, porque a gente vai estar dando enfoque mais com relação à história da igreja em si, ok? Claro, a gente vai falar sobre as passagens que provam a existência da igreja, que provam a base da igreja, a pedra angular, ok? Então, a igreja é a esposa de Jesus Cristo, né? A igreja é a esposa de Cristo e a gente segue a igreja porque a gente ama Cristo. Ou seja, nós só podemos acreditar em Jesus Cristo porque nós temos a igreja. É o nosso vínculo, a nossa ponte. Por que a gente não pode acreditar em Jesus Cristo sem ser através da igreja? Muriçoca. Por que a gente não pode acreditar em Jesus Cristo a não ser através da igreja? Pelo simples fato que tudo que a gente tem conhecimento hoje é graças à igreja. Então, você negar a igreja, você já está começando bem errado para acreditar em Jesus Cristo, ok? Então, a maior prova, a maior base que a gente tem de Jesus Cristo é através da Bíblia, né? Então, a Bíblia que é a palavra de Deus, a Bíblia que a gente não interpreta como uma sagrada, como apenas uma escritura em si, mas sim a sagrada escritura. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está lendo Jesus Cristo, ou seja, a gente está descobrindo Jesus Cristo e Deus, né? Divinamente falando. Com relação à sucessão apostólica, é bem claro na Bíblia e só não vê quem não quer. Então, eu vou citar algumas passagens aqui, como por exemplo, São Mateus, no capítulo 16, versículos do 17 ao 19, diz o seguinte: Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Eita! Prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que o desligares na terra será desligado nos céus. Isso é
a maior argumentação que a gente tem para dar, por exemplo, aos protestantes que vivem o tempo todo nos questionando sobre isso. Então, eu vou dar uma lista de provas para vocês. Primeiro que não tem uma outra interpretação sobre essa passagem. Não tem como haver, entende? Porque é o seguinte, é muito claro, é muito óbvio e é muito evidente, porque Pedro, se você for parar para notar, nas passagens, Pedro geralmente é ele que leva todos os problemas, todas as ideias, todas as opiniões do que os apóstolos estão falando, do que os apóstolos estão querendo falar com Jesus Cristo, só que por muitas vezes têm vergonha ou não falam com Jesus Cristo. É meio que, se você olhar num âmbito esportivo, por exemplo, no futebol, temos várias pessoas que estão jogando naquele time. Mas quem é que geralmente fala com o treinador? O capitão. A mesma coisa é o que acontece com a linhagem apostólica. O Papa é a conexão direta da gente com Jesus Cristo, ok? Da gente com Deus. Então, Pedro, ele fez muito bem essa posição, tanto que é o primeiro Papa da história, tá certo? Vamos lá, outras passagens que provam que é, a igreja católica é a verdadeira, ok? São Lucas, capítulo 10, versículos 1 e 16. Por que eu coloquei 1 e 16? Porque, Bruno, tá colocando versículo solto. Não, eu estou colocando, já coloquei o primeiro versículo para você entender o que é que estava acontecendo naquela hora, ok? Depois disso, designou o Senhor setenta, ainda 72 outros discípulos e mandou-os, dois a dois, adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E quem é aquele que enviou, hein? Hein? Vamos lá. São Mateus, capítulo 28, versículos 16, para deixar claro, para ninguém reclamar que peguei texto solto, ou seja, já dando contexto. Versículos 18 ao 20. Apenas os 11 discípulos, foram para Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Versículo 18. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Primeira reflexão que a gente pode ter aí é que é o seguinte: ele designou os 11 discípulos, Judas já tinha morrido, os 11 discípulos a pregar o evangelho e ensinar o evangelho. Beleza, agora bora pensar no último versículo. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Beleza. Jesus Cristo estava falando com os discípulos. Vocês concordam comigo que os discípulos vão morrer algum dia? Né? Ora, se os discípulos vão morrer algum dia, Jesus Cristo, que eu vou mostrar outras passagens onde Jesus Cristo mostra dando às pessoas, dando autoridade a algumas pessoas, Jesus Cristo ele não vai poder ir de contra uma lógica que é, por exemplo, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos.
até o fim do mundo. E as pessoas, aqueles que são autoridades, elas morrem e acabou-se. Não tem mais autoridade, a gente fica quem? Então eu simplesmente pego agora e vou criar uma igreja na garagem porque ninguém falou nada sobre isso. Não pode, né? Tanto que em Efésios, capítulo 4, versículos do 4 ao 6, diz o seguinte: Sede um só corpo, um só espírito, assim como fostes chamado pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Ou seja, não adianta você chegar para mim e dizer o seguinte: Olha, Bruno, mas Deus é o mesmo. Eu sei que Deus é o mesmo, mas não é porque você acredita que Deus não é assim que ele vai deixar de ser assim. Ele sempre vai ser a mesma coisa. Deus não muda. Deus não vai contra os próprios ensinamentos. Ele não tem uma carta de recessão que ele pode infligir todas as leis que ele acha boa. Porque se ele inflige as leis que ele acha boa, então essas leis não valem. E tudo rege conforme essas leis. Como diz em Romanos capítulo 7, vocês vão ver, se vocês forem ler o próprio capítulo, vocês vão ver uma batalha espiritual, se não me engano é de Pedro, uma batalha espiritual que é justamente, não, a lei é boa, mas eu sei que a lei me faz dar vontade de pecar, de infligir a lei. Ora, mas a lei é boa. E fica nesse embate teologal. Então, olha só, a gente não pode ter fé distinta. Deus é a mesma coisa sempre. E a unidade da igreja lhe entrega esse Deus, lhe entrega todos os ensinamentos de Deus para você, de mãos beijadas. Olha, toma aí, segura, aprende, veja todas as lições aqui, tá tudo aqui na Bíblia. Claro, tudo não está. Por quê? Porque a nossa vida ela não parou quando Jesus Cristo morreu. Ela não parou quando os apóstolos morreram. Jesus Cristo deixou o Espírito Santo em Pentecostes para que a gente continuasse sua tradição, continuasse sua palavra, tá certo? Então, como é que pode a gente ter uma ruptura simplesmente, tá? As pessoas seguiam Jesus Cristo e simplesmente morreram? Não teve uma continuidade? E essas igrejas que, por exemplo, diz logo em seguida, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Ora só, ora, Jesus Cristo entregou autoridades, Deus entregou autoridades para que regessem a igreja dele, para que continuassem o que era belo, o que Deus quis, e você simplesmente nega isso? Não pode, né? Não pode. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, capítulo 14, versículo 23. Em cada igreja instituíram anciãos e, após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinham confiado. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 4 e 5. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas
pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia, assim como Deus quis, ok? Eu acho que já foi provado a veracidade da igreja, que é a única, a primordial, a primeira, que dá origem a toda essa beleza que a gente vê na história da igreja hoje, ok? Em seguida, depois da martirização de São Pedro, em 67 depois de Cristo, não tem uma precisão exata pelo fato que as datas não eram muito importantes na época, mas vamos dizer que era ao redor de 67 depois de Cristo por aí. Houve uma sucessão apostólica e veio o segundo Papa, que é São Lino, ok? São Lino, como as pessoas pensam que não está escrito na Bíblia ou que São Lino simplesmente é uma invenção dos católicos, colocaram assim, ó, toma, bora procurar um nome estranho e coloca aí. Pronto, aí ele era o apóstolo. Não, não era assim não. São Lino, ele aparece numa passagem bem pequena na Bíblia, que é em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21. E ele foi escolhido pelo próprio São Pedro para suceder-lhe. Foi por isso seu direto colaborador, e a estima de que gozou na comunidade romana foi muito grande. Lembrando que a igreja estava espalhada, mas ela não tinha as pessoas não tinham uma concentração muito grande nas mãos do Papa, ok? Porque o que acontecia? Naquela época, nos primeiros 3 séculos da igreja, a igreja se dividiu em 3 partes, vamos dizer, 3 sedes, ok? Onde cada um administrava uma região. Logo em seguida, acrescentaram mais 2. Tem aí no que está escrito e já eu digo, ok? Enfim, São Clemente também, que é um dos papas primordiais da igreja, ele é o quarto papa, se não me engano, ok? O Papa Clemente foi um grande defensor da primazia da igreja de Roma, afirmando que esta e o bispo de Roma, ou seja, o Papa, que são os detentores das revelações divinas e que possuem a autoridade necessária para comandar os cristãos. Ou seja, ele está reafirmando que os bispos são os que têm poder sobre a igreja. Ou seja, não é todo mundo que tem o poder sobre a igreja, mas sim os bispos que têm o poder sobre a igreja, são eles que vão coordenar a igreja. Okay? Também São Clemente ele aparece também na Bíblia em Filipenses capítulo 3, ou capítulo 4, versículo 3. Tá certo? Deixa eu só beber uma água. Olha lá. Na carta da igreja romana às igrejas de Corinto, lembrando que São Clemente ele fez várias cartas, foi um dos pilares da cadê o nome? Apologética. Pronto, eu tinha me esquecido o nome. Na carta da igreja romana às igrejas de Corinto, o São Clemente insiste na união que reina na igreja romana e que contrasta fortemente com o cisma que campeia na comunidade de Corinto. Evidentemente, se eu começo a espalhar a palavra de Deus, eu vejo as escrituras
lembrando que não eram as escrituras já não estavam definidas, vamos dizer, quais seriam as do Novo Testamento. Misericórdia, eu estou aprendendo que só, ok? Então, as leituras do Novo Testamento ainda não tinham sido definidas, ok? Então havia muitas cartas que, por exemplo, sei lá, Apocalipse segundo Pedro, tá ligado? Então tinha outras cartas, outras passagens, outros evangelhos que não entraram na Bíblia, no cano, não foram reconhecidos como verídicos, ok? Palavras de Deus. Na igreja, na carta da igreja Roma, São Clemente sublinha: os apóstolos provaram no Espírito as suas primícias e instituíram como bispos e como diáconos dos futuros crentes. Em seguida, estabeleceram esta regra, que após a morte deles, homens provados haveriam de suceder-lhe no ministério. E assim continua a sucessão apostólica. Tá certo? Enfim, os papas Lino, Clemente I, Vitor e Calixto I foram fundamentais para que não houvessem cismas entre os cristãos. Claro que iria, vamos dizer, é porque é o que a gente vê recentemente, mas, por exemplo, os protestantes, você só observar, cada um tem uma ideia diferente. Então, nos primeiros séculos não era diferente, né? Acontecia na igreja isso, eram mais recorrentes, eram mais comuns haver essas certas heresias. Não eram consideradas heresias ainda pelo fato de que não tinham um documento que dissesse, olha, isso aqui é heresia, isso aqui não é. E a solução veio nos concílios, né? Bom, os 3 primeiros séculos da igreja foi organizada sob 3 patriarcas. O de Antioquia, que abrangia Síria, Ásia Menor e Grécia. O de Alexandria, que envolvia o Egito. E o de Roma, que envolvia o Ocidente. Posteriormente entraram os bispos de Constantinopla e o de Jerusalém por questões administrativas, para poder administrar melhor, ok? Nessa divisão também ficou muito, tá, não tem um líder, entende? Na cabeça deles não tinha essa definição ainda. Coisa que veio a acontecer no concílio. Não tinha um líder, vamos dizer assim, mas coisa que veio a acontecer no concílio, observando que o verdadeiro Papa era aquele que sucedeu o que Pedro, os mandamentos que Pedro tinha feito, que tinha falado, instituído. Então, por causa disso, São Lino, ele foi o primeiro Papa da Igreja. E os outros patriarcas não passaram de bispos, tá certo? Bora lá. Pausa para água. Bom, em Antioquia, os discípulos de Cristo pela primeira vez foram chamados de cristãos. E isso, vamos dizer, mostra a trajetória de uma das mais antigas instituições religiosas em atividade, que é justamente o cristianismo com o catolicismo. Fazendo uma merchandising aí, somente para dar um enfoque que o cristianismo era o catolicismo. Não tinha uma definição de catolicismo. Por quê? Porque só existia uma igreja, era uma unidade, era a igreja. Tanto é que até hoje a gente coloca igreja com I maiúsculo, tá certo? Hum, pá, 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 pá.
A história da Igreja Católica é integrante da história do cristianismo e da história da civilização ocidental. A antiguidade cristã, que é importante a gente entender o que estava acontecendo na época, né? A antiguidade cristã, que é o que eu vou mais me basear, o que eu mais vou falar, não somente nesse vídeo, porque sem condições a minha garganta vai-se embora, como vocês já estão notando. É o seguinte, a antiguidade cristã ela foi do ano 30 até 692. Por que do ano 30? Pelo simples fato de que com 30 anos foi que Jesus começou a pregar o evangelho. Começou a pregar, né? Saiu para a vida pública. Nisso aí estava acontecendo o Alto Império Romano, tava, ou seja, o Império Romano estava no seu auge, tinha uma expansão territorial extremamente grande, e a economia estava boa, o fluxo de escravos, que era a principal mão de obra, o principal fator de enriquecimento daquela população, estava acontecendo e no pico, né? E evidentemente a plebe estava cada vez mais pobre, ou seja, cada vez mais ferrada. Ok? E aí chega o cristianismo com a ideia totalmente contrária, onde tira essa ideia do politeísmo que estava acontecendo em Roma. Lembrando que em Roma o politeísmo era com os deuses gregos, só que com nomes de planetas, tá ligado? E eles tinham um apego material muito grande e a base era na escravidão. Coisa que o cristianismo chegou para dizer, opa, tem algo errado aí, hein? Então, no começo da igreja temos também uma representação muito boa dos personagens da igreja católica, que entre eles é o sacerdote Tertuliano, onde Tertuliano ele foi um dos primeiros padres a falarem sobre a Santíssima Trindade. E ele foi um dos principais no... Eita, que toda vez eu esqueço esse nome. Cadê o nome? Na apologética, porque ele começou a escrever várias cartas sobre o cristianismo em si e demonstrando que os cristãos eram pessoas boas. O sacerdote Tertuliano ele não foi santo pelo fato de que ele acreditou em algumas heresias, que era normal na época. Hoje não, hoje a gente tem informação suficiente para dizer, olha, isso aí tá errado. Olha, isso aí é uma seita. Né? Algumas pessoas aí bem vestidas. Enfim, os primeiros cristãos eles se escondiam em tumbas, em tumbas não, eles se escondiam em catacumbas e cemitérios subterrâneos para poder passar o evangelho, dialogar com outros cristãos. Então era assim que eles começavam a pregar. E eu vou precisar dar uma pausa porque vai chover, tá chovendo e deve estar molhando as coisas aqui. Vamos lá. As pessoas, para se identificarem, elas desenhavam um peixe porque assim elas reconheciam as outras pessoas que eram cristãs. E o peixe era um anagrama de Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Coisa que eu não vou falar naquela língua que eu li, né, que eu pesquisei. Enfim, uma das principais perseguições do cristianismo foi com Nero, que Nero é o famoso do fogo em Roma, e que foi na madrugada de 18 para 19 de julho de 64. Não é a ditadura, mas é o 64 lá atrás, onde deu lugar a vários mártires, entre eles São Pedro e São Paulo.
Como eu disse, o ano, né, é meio que vago, ok? Ah, outros que foram personagens principais dessas perseguições foi Domiciano, 86. Eu não vou dizer o nome, o ano tá bom já. Domiciano, Trajano, Sétimo Severo, Décio, Valeriano e a maior, mais violenta, e a última, Diocleciano, entre 303 e 304, que tinha por objetivo declarado acabar com o cristianismo e com a igreja. Lembrando que Jesus Cristo, quando, quando em Pentecostes deixou o Espírito Santo conosco, ele deixa o Espírito Santo que é Paráclito, aquele que é o advogado, aquele que vai lá para nos proteger, para testemunhar a favor de nós. Então, o Espírito Santo, ele vai lá para proteger todos os males, tanto é que até hoje a igreja é viva. Aquela que muitas pessoas chamam de antiga, né? Que ultrapassada, está viva até hoje. Veja só, né? Por que será, né? Fala, Espírito Santo. Olha lá. Diocleciano, após ter renunciado, olha, um castigozinho para ele. Ainda viveu bastante para ver os cristãos viverem em liberdade graças ao Edito de Milão, iniciando a paz na igreja. O Edito de Milão, que foi do imperador Constantino, lembrando que Constantino que se converteu ao cristianismo, né? Assegurou a tolerância e a liberdade de culto dos cristãos e alargou-se por todo o Império Romano, tá certo? A apologética que eu já estava falando, né? que é uma defesa de fé, viu o nascimento de uma ciência teológica e alguns frutos de obras da apologética é a Didaquê, de São Clemente aos Coríntios, e as 7 cartas de Santo Inácio de Antioquia a outras igrejas. Tem outros textos também de padres, de religiosos sobre, sobre a igreja, sobre Deus, que são totalmente válidas. E até hoje a gente vê muita gente produzindo livros, enfim, tem várias testemunhas da fé, defendendo a fé, e muitos deles provando que facilmente dá para se provar que a fé dá para ser provada com a razão. Isso. Tá certo? Bom, vamos falar brevemente dos concílios, né, que já vai em meia hora de vídeo. Concílio de Nicéia, ele é o primeiro concílio que acontece. Nicéia que acontece em 325, no ano de 325, esse concílio. Tinham muita confusão com relação a Deus, ou com relação a Jesus Cristo, se Jesus Cristo fazia parte ou não do mistério de Deus, da Santíssima Trindade. Muita gente achava que Jesus Cristo não era Deus, então tinha um diálogo muito grande sobre isso, além de resolver alguns conflitos internos na igreja, algumas ideias comportamentais dentro da igreja que estava havendo, que eles corrigiram. E também nesse concílio foi definido como a Páscoa ser o primeiro domingo após a lua cheia da primavera. Tranquilo? Cadê? E também, cadê? Tem aqui. No concílio de Nicéia consta que Jesus Cristo é da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Ok? E
como é. Foi daí que veio, junto com o Concílio de Constantinopla, né? Veio aquele credo que a gente conhece como credo niceno-constantinopolitano, que é o credo mais longo que eu já apresentei na turma lá da Crisma, tá certo? Depois, no Concílio de Constantinopla, foi primeiro, em Nicéia foi colocado em debate sobre Jesus Cristo ser Deus ou não, e em Constantinopla foi sobre o Espírito Santo, se ele é Deus ou não. E assim colocou o Pai, o Filho e o Espírito Santo como uma só substância, um só Deus, ok? Começou aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, mais uma coisa que veio da igreja, mais uma ideia que foi fruto da igreja. Enfim, logo depois veio Éfeso. Não, também na, de Constantinopla temos que relatar o Decretum Damasi. E o Decreto Damasi é onde vem dizendo os livros que a igreja deve reger, que deve ser seguido, que todo mundo deve seguir. Ou seja, o Decretum Damasi ele simplesmente disse, olha, são todos esses livros aqui, cadê? São todos esses livros aqui que fazem parte da Sagrada Escritura, sem pôr nem tirar. E no Concílio de Trento, já depois de muito tempo, né, o Concílio de Trento ainda coloca embaixo, aquele que não for, tem até aqui, deixa eu ver se eu ainda tenho, cadê, decreto, aqui ó, se alguém não reconhecer como sagrados e canônicos estes livros inteiros, com todas as suas partes, como é de costume desde antigamente na Igreja Católica, e se acham na antiga versão latina chamada Vulgata, e os depreciar de pleno conhecimento e com deliberada vontade as mencionadas traduções, seja excomungado. Tranquilo? Em Éfeso, continuam também as discussões cristológicas e sobre a natureza e a vontade de Jesus Cristo, que é muito difícil, principalmente imagina a gente ter esse debate hoje e a gente simplesmente chegar e dizer, e aí, Deus, ele é três em um só, como é que pode um negócio desse? Isso é uma verdade de fé. E muita gente não para pensar. Imagina se isso tivesse no teu colo. Segura aí. E aí, Jesus Cristo é Deus ou não? Só que agora, graças à igreja, a gente pode ter conhecimento pleno, dizendo no catecismo que Deus, ele se faz presente como Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, temos um só Deus em três pessoas. E em Éfeso, no Concílio de Éfeso, continuam as discussões cristológicas sobre a natureza e a vontade de Jesus Cristo. Também surge a questão relacionada com Maria, nossa mãezinha, e o nestorianismo, que negava a maternidade divina da Mãe de Deus. O Papa Celestino delegou Cirilo para representá-lo, e a tese que venceu foi que Maria era também Mãe de Deus, Theotokos, ou seja, a unidade de Jesus foi garantida. Também foi decidido que nenhuma mudança no credo católico poderia ser feita posteriormente. Tranquilo? São esses tópicos que eu queria falar por hoje. São bastantes, ok? E para que vocês prestassem atenção sobre como foi o início da igreja. Ainda vou falar mais sobre o início da igreja, porque não é pouco, é bastante. Então, quando eu juntar mais informações, eu vou dar alguma continuidade sobre esse vídeo, mas não vou conseguir falar tudo, evidentemente. Meio que óbvio, tá certo?
Então, até mais, a gente se vê depois. E eu vou disponibilizar alguns textos lá no grupo da Crisma, das Crismas, né? Das turmas de Crisma. Ok? Beijão! See ya!